Amém. Amados, eu estava meditando sobre algumas coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, para alguns é um sacrifício abordar alguém. Não é um sacrifício? Meu, vai sair da minha comodidade, vou conversar com uma pessoa, e se eu falar, a gente fica com medo de que a pessoa, vai que ela conversa, né? Vai que ela começa a conversar, eu vou chegar só depois dos gols do Fantástico, daí, né? Mas eu queria dizer para você, há coisas na nossa vida que a gente tem que fazer com sacrifício. Pode pôr lá para mim, amado? E o sacrifício é muito importante, porque quando a gente se sacrifica para servir, o servir traz reconhecimento. Olha o que diz 1 Pedro 5,6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Quando a gente se propõe a servir, a gente tem que se humilhar. Você já viu o servo soberbo? Chega para o patrão e diz assim, vim aqui te servir, o que é? Vou fazer isso aqui. Não. Quem vai servir, chega lá e pergunta, o senhor tem alguma coisa para eu fazer hoje? Né? Não manda no patrão. Né? Às vezes tem alguns que querem mandar, mas a gente humildemente serve eles, para eles aprenderem a servir. Né? E nós somos líderes. E na nossa visão na igreja, o líder não é o cara que manda, é o cara que é o modelo. Nossa visão de trabalho é MDA, modelo de discipulado apostólico. Nós temos que ser o exemplo da pessoa, não a pessoa que dá ordem, mas quer saber como é que faz? Anda comigo. Foi o que Jesus fez com aqueles homens naquela época. E nós vamos atravessar um pouquinho esse estudo. Apocalipse 5, quero que você abra lá. Esse texto é maravilhoso demais, mas eu quero que você perceba o que está acontecendo com Jesus nesse texto. Apocalipse 5, né? Os versículos 11 até o 14. Vamos começar aqui no 11, diz assim: olhei outra vez e eu vi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam em voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha só que coisa interessante. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes respondiam amém, e os líderes, os anciãos, caíram de joelhos e o adoraram. Que coisa interessante, né? A honra vem depois do sacrifício. Se nós formos observar aqui, o papel do líder é o sacrifício, o papel de Deus é a promoção. Você tem o maior modelo da história. Nós acabamos de ler o que Deus fez com Jesus. A honra que Jesus está recebendo na glória. Mas se nós formos observar por quê, nós vamos aprender muito como líderes. Ele foi o maior líder de toda a história. Tem pessoas se convertendo, muitas pessoas se propuseram a estudar Jesus. Augusto Cury, né? Vou estudar a personalidade dele, se converteu. Reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, como divindade, como o que Ele é, como homem, como Salvador. Mas hoje Jesus está lá recebendo glória. Mas teve um período que, se nós lembrarmos, não foi assim.
E isso porque Ele é o nosso modelo maior. Humilhem-se, disse Tiago também, né? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Eu acho que se a gente aprender liderança desse jeito, se a gente conseguir entender que é melhor a gente se humilhar do que a gente se impor, os resultados que nós vamos ter. Por quê? Porque eu posso ter resultados do meu trabalho. Aqui, quem aqui tem um trabalho assim que seja mais braçal, que tem que fazer mais força? Depende da sua força, né? Você tem que fazer força. E há uma recompensa do teu esforço. No final do dia, você está lá, vê uma parede levantada, né? O Dirceu, uma parede levantada, e alguma coisa, está lá alguma coisa construída, está lá um ar-condicionado de 60 mil BTUs, né, que desci nas costas sozinho, botei ele de volta no lugar. Tem alguma coisa, aquela escada de ferro para transportar, não é fácil, né? É difícil, mas nosso esforço produz algo. E a gente acaba confiando no nosso esforço, a gente se sente seguro da maneira que a gente pensa, a gente vai e diz, olha, eu sei o caminho, estou indo. Mas muitas vezes, amados, é mais importante a gente chegar num ponto e dizer assim, Senhor, eu sei tudo que eu posso fazer. Mas se você fizer, é melhor. Eu posso atrapalhar, Senhor, eu posso fazer algo errado. Me ensina o caminho que tu farias. Tem um livro bem antigo que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Né? Senhor, se fosse você diante dessa circunstância, como você faria, Jesus? É isso que me interessa. Espírito Santo, me leva a fazer o que Jesus faria. Me leva a entender esses propósitos. Amado, o que eu estou falando para você hoje é uma guerra interior comigo e com Deus aqui, hein? Se vai servir para você, eu fico muito feliz. O cordeiro imolado, nesse texto de Apocalipse, né? Agora recebe toda a reverência e honra. Aquele Jesus que foi humilhado, salva-te a ti mesmo. Ué, curou tantos, agora não consegue fazer nada. E dele chibatada nele, e riam-se, e cuspiram nele, e bateram nele. E tinha pessoa curada ali no meio, que porque a multidão gritou, crucifica, ou gritaram junto. Mas ele não levou em consideração isso. Eu gosto de Isaías 53, porque ele diz assim, porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Sabe, 90%, talvez até um pouco mais, dos problemas que nós temos porque a gente é soberbo. Quando a gente se humilha diante de Deus, da sua potente mão, a honra que vem dele é maior do que a honra que a gente pode receber de nós mesmos. O homem que a si mesmo se louva, tem algum louvor. Mas o homem que não fala nada de si, que está sempre pronto a servir, quando ele é louvado, quando alguém o reconhece, quando alguém o elogia, isso sim é honra. Então a gente não tem que buscar esse tipo de coisa, a gente tem que buscar servir. Vamos ver alguns personagens bíblicos que passaram por esse processo. E nós vamos ver. Por exemplo, Abraão. Qual foi o sacrifício dele? A segurança. Deixar a terra onde ele era rico, porque ele era muito rico. Aliás, a fábrica de ídolos dele ia muito bem. Né? E futuramente ainda deixou o sucesso financeiro dele, o empresário que estava muito bem. Olha que ele tinha servos e servas, e ele tinha até admiradores. O sobrinho dele disse, não, eu quero ser um empresário como o meu tio, e seguiu ele. Foi junto só de admiração dele. Mais tarde ele ainda fez um outro sacrifício. Quando ele pensou, agora está tudo bem, Deus disse assim, me dá o teu filho. E ele foi fazer o sacrifício. Qual foi a recompensa dele? Qual é o resultado de todo esse empenho? Se você for ler a história, ele se sacrificou bastante.
ele deixou uma terra, deixou uma casa, deixou uma segurança, deixou, né, tinha servos para cuidar dele e foi ser peregrino em terra estranha. Ele foi andar numa terra que Deus disse que era dele e da descendência dele, mas ele nunca teve um título de posse daquela terra, a não ser sei lá, um pedaço de terra que ele comprou para ser sepultura. A única propriedade dele foi uma sepultura naquele lugar. Bom, pelo menos não podiam dizer, não tem nem onde cair morto, né? Uma sepultura ele tinha, né? Mas ele deixou toda aquela segurança, todo o conforto para viver em tenda. Você já imaginou? O Senhor disse assim, vão. A gente passa às vezes ali pela Via Express, a ciganada está aí, né? Mas já imaginou? O Senhor disse assim, Haroldo, deixa a tua casa, deixa a igreja aba e vai lá para o Nordeste, compra uma barraca e eu vou te guiar lá para ganhar almas. Você já imaginou? Que loucura isso? Foi o que Abraão fez. Vai para lá que eu vou te guiar. Mas, Senhor, que cidade que é para ir para eu comprar a passagem? Não, vai andando assim, porque eu não sei bem onde é que eu vou te colocar ainda. Eu sei, mas não quero te falar. Quero que você vá caminhando. Né? Que foi o que Deus fez com Abraão. Vai caminhando que um dia eu vou te dizer onde é que é. Quero te provar. Eu gosto de uma música chamada Akedah, dos irmãos Arrais, né? Disse Deus, o provarei para ver se ele é meu. Eu acho muito forte essa expressão. Às vezes, uma aprovação vem, e quando cheguei aqui no culto, o meu paizão lá, o irmão Valério, disse assim, você sabe, li uma coisa muito interessante sobre perseverança, sobre, não é perseverança, como é que é a expressão? É ânimo, né? Ânimo. Fica firme, porque normalmente é a última chave que abre a porta. Não é? Esses dias ainda eu peguei, queria abrir a sala da Nelore, peguei, eu não sabia do segredo da chavezinha azul, e 1, 2, 3, 4, 5, a sexta abriu. Mas por que eu não comecei por essa, né? Mas amados, às vezes uma mínima circunstância. Não é que Deus fica fazendo assim, vou mandar um problema lá só para ver, voltou. Não, ele diz assim, eu quero ver, a vida é essa, ele tem que viver, esse é o caminho. Tem que viver no Brasil, tem que viver esse tipo de noticiário, mas eu quero ver como ele reage. Como é que ele reage? Como que ele pensa? Como ele vai... O que ele vai fazer? Deus pensa isso. Abraão passou por isso. O resultado? Tornou-se pai de muitas nações. Vocês dizem quantas? Bom, são 12 nações árabes, descendentes de Ismael. São as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Midian, a terra de Midian, você já leu isso? É descendente de Abraão. Pois que a Sara faleceu, que ele entregou vivo, ele disse, Isaac, assume agora, você é patriarca, que eu vou descansar, estou aposentado. Aí casou com a Quetura e teve filhos e filhas, e entre eles teve um chamado Midian. E um dia Moisés, 400 e tantos anos depois, foge para o deserto, mata um egípcio lá e tem que fugir do Egito e vai para o deserto e para na terra de Midian, descendente de Abraão, pai de muitas nações. E sabe o que Jetro era? Sacerdote do Deus vivo. Ele não servia qualquer Deus, ele servia aquele Deus que há 400 e tantos anos ele vinha ouvindo falar de geração em geração, que é o Deus de Abraão. Por isso quando Moisés foi, o pessoal disse assim, Jetro de Midian deu um conselho para Moisés. Tem gente pregando contra isso. Ele deu um conselho divino, porque ele era sacerdote do Deus vivo. A Bíblia diz isso. Outro personagem, né? Já falamos do Moisés aí, né? Moisés, sacrifício. Deixou a condição de realeza no Egito. Sabe? Você já viu essa história de um cara que diz assim, filho,
hoje você vai fazer uma visita com o papai. Aí ele vai e visita um asilo com o filho pequeno. Aí o filho chega lá e olha aquele velhinho na cama, aquela outra velhinha doente. E ele diz assim: filha, só para você ver a condição que as pessoas chegam. Como é difícil. Aí esse pai pega um dia e diz: filho, vamos visitar um orfanato. É muito difícil deixarem criança entrar em orfanato hoje, justamente por isso. Porque aquela criança é impactada lá dentro. E as crianças que estão lá são impactadas por ver uma criança tão feliz com o papai visitando. Então fica meio cerceado. Mas olha aqui. Ou então, vamos passar aqui por esse bairro pobre hoje. Aí alguém pensa assim: ah, mas eu já vivo num bairro pobre. Então olha bem para os teus vizinhos. Porque com certeza eles não são tão prósperos quanto você. Mas olha para eles. Olha para a necessidade dos homens. Sabe quando que a gente vai despertar para evangelismo? Quando a gente olhar para as pessoas caídas na rua e dizendo: meu, se essa pessoa morrer. Quando você passa, visita, vê o estado, amados, daquele, passa na frente do centro espírita, passa na frente da casa da mãe de santo. Normalmente você vai ver uma casa desgraçada. Não tem graça nenhuma, não tem alegria, não tem paz, só sofrimento lá dentro. E às vezes eles não têm nem móveis e nem comida. E o diabo diz: não, é porque vocês fizeram um voto, vocês são superiores. Fiquem aí debaixo do meu pé, que eu estou pisando na cabeça de vocês, porque vocês são superiores. Aí Cristo morreu em vão. Para aquela vida, Cristo tinha. Enquanto ela não descobrir, ela não vai ser salva. Então Moisés estava lá no palácio, e ele disse assim: mas falam tanto desse povo judeu e coisa, e eu sou filho da filha de Faraó, mas eu fui pego nas margens do rio Nilo, eu sou descendente desse povo, eu quero ir ver como é que está esse povo. E ele passou lá e disse: meu, não pode que eles estão tratando o povo de onde eu vim desse jeito. Ele podia dizer assim: pá, que ruim, hein? Mas eu vou voltar lá, porque se der tudo certo, eu vou ocupar o lugar de Faraó. Eu vou ser, nossa, tenho um emprego, estou na estatal, eu sou ministro, estou junto no negócio, estou lá por cima. Esse povo está muito. Eu vou ver eu vou ver se eu consigo passar uma lei para a próxima eleição. Vou montar o partido dos hebreus aqui no Egito. Não, ele não pensou nada disso. Ele olhou e disse: isso não pode continuar. Eu vou abrir mão dessa realeza, porque eu quero ver esse povo liberto disso. Enquanto nós não tivermos a ideia desse sacrifício, nós nunca vamos ver um povo liberto. Nunca vamos ver almas sendo libertas, pessoas sendo curadas, famílias restauradas. Nós não vamos ver. Enquanto nós não sairmos do nosso Egitozinho, da frente do nosso zap da televisão, do dia que a gente... Não, hoje eu estou de folga. Você já percebeu que se você quiser, você está sempre cansado? Você pode decidir: eu vou chegar em casa sempre cansado. E você sempre chega cansado. Mas você também tem dia que você diz assim: não, mas hoje eu vou jogar futebol, hoje eu vou fazer alguma coisa. E você vai também. E como é que pode que você tem força daí para fazer naquele dia diferente? Por quê? Porque é uma questão de posicionamento. Ou você vira vítima da circunstância, ou você vira senhor da circunstância. E ele olhou para a circunstância e disse: eu não vou deixar isso assim. Aí foi lá e defendeu os caras. Aí um deles ainda assim: quem te constituiu? Libertador aí. Quem que você está se metendo aí? Nem. Ele disse: poxa, eu estava no palácio, eu escolhi viver com vocês, e você... tem muito... Eu sempre digo, humildade não tem nada a ver com falta de coisas. Humildade é algo do coração. Porque eu já fui um pobre muito orgulhoso. Já contei isso no meu testemunho aí.
tinha israelense lá levando chibatada, estavam debaixo de soquete direto, mas se exaltou com Moisés, que estava defendendo eles, que estava querendo chamar a atenção. Moisés teve que fugir, deixou toda aquela comunidade, foi virar pastor de ovelha, foi conhecer a ovelhinha. Aí Deus disse para ele, quer ver como é que é? Meu povo é tudo que nem ovelha. Quem aqui é ovelha? Vou lembrar de uma pregação do pastor Levi há muitos anos atrás. Sabe por que Deus comparou a gente com ovelha, irmãos? Porque ovelha é tancinha. Ele ainda imitou. O lobo está ali. Ai, que legal, um lobo. Olha o narizinho dele, né? É assim que a ovelha age. Aí Deus foi lá e disse, Moisés, para você entender aquela gente lá, vai cuidar dessas coisas tansas aqui, chamada ovelha, que depois você vai entender como é que é o meu povo. Mas qual foi a recompensa? Por mais que disseram para ele, quem és tu? A história da humanidade reconhece esse homem. Ele tornou-se o libertador de Israel. Ele viu milagres de todos os tipos, ele viu sinais e prodígios de todo tipo. Alguns, até os magos com os demônios, conseguiram reproduzir, mas chegou num ponto que os magos disseram assim, não dá para competir com o Deus que eles servem, não. Nós não conseguimos. Tem uma recompensa. Mas, amado, sabe quando começou o ministério dele? Você lembra que idade ele tinha quando ele começou o ministério de libertação de Israel? 80 anos. Sabe quanto tempo ele passou no deserto? 40 anos. Depois de experimentar tudo que é bom no Egito, ele foi... Eu fico imaginando o cheiro, né, de pastor de ovelha, né? Deus é bom. Mais um personagem legal. Os discípulos de Jesus. O que eles sacrificaram? Tudo que tinham. Jesus estava ensinando e estava falando sobre deixar, né, as coisas. Que ele falou, olha só esse jovem rico, quão dificilmente entrará um rico nos céus. Porque eles confiam na riqueza. Não é porque eles têm dinheiro, amados, é porque eles confiam no dinheiro. Porque o Deus deles é o dinheiro, não é porque eles têm dinheiro. Ter dinheiro nunca é problema. Aliás, ter dinheiro é uma grande solução. O problema é o amor no dinheiro, amar o dinheiro acima de Deus. Ele disse, quão dificilmente eles vão entrar no reino dos céus. O rapaz disse, eu não vou vender tudo e não vou te seguir. Mas aí Jesus ensinando isso para eles, o Pedro virou para Jesus e disse, Senhor, nós deixamos tudo. Nós deixamos até aquela pesca maravilhosa. O dia que nós ia arrebentar no mercado, ninguém tinha peixe na região. Só nós, Jesus, até aquilo nós deixamos. Qual foi o resultado? Tornaram-se os líderes, os pais da igreja. Os fundadores do maior ministério que já existiu na terra, o maior movimento revolucionário da terra, são quase 3 bilhões de pessoas que se chamam cristãs, num planeta de 7 bilhões e uns trocados. Resultado do quê? Desses caras aí. Alguém que sacrificou tudo, mas olha o resultado da vida deles. Eu fico imaginando, o cara diz, vou dar uma descansada. Senta lá no terraço da casa do Simão Curtidor, frente para o mar. O anjo diz, vai chegar 3 homens aí, você vai ter que ir com eles. Tá bom, Senhor. Poxa, estava me espreguiçando aqui, estava na maior lagarteada do dia aqui, mas estou indo, estou te obedecendo. Viajou com os caras. No outro dia chegaram na casa e ele começou a falar, esse Jesus, assim, assim, o Espírito Santo enche a casa do Cornélio inteira. Gente falando línguas, disse, meu, Pentecostes, que loucura, meu. Mas tinha um sacrifício. Vai lá. Você quer ver Pentecoste nas casas, nos lares? Faz GE, irmão. Vamos fazer casas de paz agora no 2º semestre.
Vai lá, se você quer ver alguma coisa, bate na casa dele, senão você não vai ver. Eu quero ver milagre de salvação, então evangeliza. Ou pega os vídeos antigos do Billy Graham, do Jimmy Swaggart, pregando para multidões, para ver gente se convertendo. Ou vai fazer para ver. Há um sacrifício para ir. Mas esse sacrifício tem uma recompensa. Sabe, eu olho assim, eu não vejo que homens buscam. Por exemplo, eu nunca vi o Russell Shedd dizendo assim, eu vou ter, meu projeto de vida é ser reconhecido como o maior teólogo brasileiro. Não, ele nunca pensou isso. Mas ele é. Foi, né? Agora já está na glória. Mas ainda é. No Brasil, o maior teólogo que passou pelo Brasil é ele. Por quê? Porque ele saiu da comodidade. Eu lembro que quando eu era jovem, assim, recém-convertido, queria comprar uma Bíblia de estudo. Eu fui lá na livraria União Cristã e falei com um amigo que era lá de perto da minha cidade, lá de Valões, Samuel Sobotka. Ele disse, Sobotka, tem uma Bíblia boa? Tem, a Bíblia Vida Nova. A Bíblia Vida Nova foi a primeira Bíblia que o Shedd elaborou e montou todos os comentários, tudo lá dentro. Que sacrifício, quantas horas de estudo, quantas horas escrevendo. Alguém diz assim, você sabia que o fulano de tal já escreveu 40 e tantos livros? Imagine, né, quantas noites ele deixou de dormir para ficar ali digitando, quanto tempo ele ficou pesquisando, orando, buscando, saiu da comodidade. Você quer fazer diferença? Temos que sair da comodidade. Tem que existir um sacrifício, amados. Tem que existir um sacrifício. Quer ser abençoado? Vem orar, 6:30 da manhã aqui. Não, pastor, eu gosto de orar 15 para meio-dia. A hora que eu estou acordando. Misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Liberta esse espírito do Zezão da Mata, né? Diz o pastor, diz que quem tem muito sono está com o Zezão da Mata. Líder, o apóstolo Paulo, sacrifício, abriu mão da posição de liderança entre os fariseus. Ele chega a escrever que ele considerou aquilo esterco, para não dizer a palavra mais popular, esterco. Não quero. Mas você é reconhecido, você tem um voto, você é um dos principais das sinagogas, da mais importante sinagoga. Ah, mas eu não quero mais isso. E o pior é que, quando você lê o testemunho da conversão dele, Deus diz assim para Ananias, vai lá e ora, na rua tal, na casa tal, entra lá e ora por um cidadão que está lá cego, já. Mas, Senhor, ele é conhecido como um perseguidor. Vai lá, porque eu já mostrei para ele o quanto que ele vai apanhar e vai sofrer por mim. Já revelei para ele o que ele vai viver. Vai lá e ora por ele, porque ele já sabe o que vai acontecer com ele. Aí o Ananias foi lá e orou, disse, só vim orar aqui porque eu tinha uma raivinha de você assim, eu sei que você vai colher tudo que você semeou. E ele colheu. Em prisões muitas vezes, na voragem do mar, perigos entre irmãos, fustigado com vara, apedrejado. Olha que esse Paulo, você pegar 2 Coríntios 11, você vai ver que tem uma lista que ele mesmo diz. Vocês estão se achando bom? Estão se achando aí? Então vou ficar louco agora e vou falar para vocês tudo que eu passei. E ele começa a descrever. Vocês não passaram por isso, mas eu passei. E ele faz uma lista tremenda de coisas. Sabe o que você lê? Ah, vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto. A gente tem até as 3 da manhã hoje. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco agora. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu vou me gloriar agora. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto.
Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer de vocês tem ousadia, com insensatez, eu afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como que fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes, recebi do judeu uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes, amado. 39 chibatadas. Alguém aqui já levou uma chicotada? Sarrafada? Vassourada? Fio de luz? Cintada? Agora imagine isso, 40 vezes e você não podendo se defender porque você está amarrado no tronco. Vamos para frente, isso é só o começo, como diz o pastor Reipe. 11, do 16 em diante. 2 Coríntios 11, 16 em diante. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. E quem leu lá em Listra, ele foi apedrejado e ficou como um morto. Pensaram que ele tinha morrido. Só pararam de jogar pedra porque ele caiu como um morto. Juntaram ele, mas o Senhor refez ele. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Agarradinho na tabinha. Ô Senhor, você prometeu que nós não íamos morrer, mas já estou aqui 24 horas aqui, boiando, Senhor. Tem muitos de nós que já tinha. Em jornadas, muitas vezes jornadas naquela época não. Oh, comprou passagem de avião, Tânia, para mim? Para eu ir para Caruaru? Não, pega o jegue, meu, e vai. Em jornadas, quer dizer, muito longe, viajando de uma forma muito sacrificial. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, que são os judeus, em perigos entre gentios, que são os não-judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigo dentro da igreja. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. O cárcere onde ele estava amarrado com Silas lá, depois de estar todo lanhado de apanhar na praça, era nu. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também enfraqueça. Que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Sabe o que eu leio aqui? Amados, se tem uma coisa no meu ministério, e vou falar como que fora de mim, que eu busquei, é sair da comodidade, para virar almas nos céus. Se nós quisermos ver diferença, amados, nós temos que sair da comodidade. Resultado, tornou-se simplesmente o maior apóstolo da história. Responsável por 60%, sei lá, do Novo Testamento. O grande escritor das doutrinas bíblicas. O homem que estabeleceu fundamentos para que a igreja que estivesse em Efésios fosse a mesma igreja que estivesse em Tessalônica, que não tivesse uma igreja de acordo com cada influência mundana, mas todas com a influência do Espírito, padronizou a igreja do Senhor Jesus. Por causa dele. Vamos falar de um. Esse aí dispensaria comentário, né? Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se despiu de sua glória e se fez homem, como todos nós.
E como homem foi servo. E como servo foi servo até a morte e morte de cruz. Deixou a divindade de lado. Muitas pessoas dizem assim, Jesus era homem. E a gente vê alguns filminhos, né? Eu lembro que um dia alguém veio lá e disse assim, peguei um filme de Jesus para a gente assistir. Aí Jesus tinha 5 anos, o passarinho bateu na vidraça, caiu, ele foi lá e curou o passarinho e disse, tira esse filme aí do meu videocassete, porque tem maldição nesse negócio. Jesus não era Deus. Ele se fez homem. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Então ele não fez nada como Deus na terra. Mesmo? Fez. Quando criou, ele fez. Ele era Deus e tal. Mas o verbo se fez carne. E ele viveu em carne. Mas e como é que ele fez tantos milagres? Porque no dia que ele foi obedecer o Pai lá no Jordão, e o João Batista batizou ele, desceu o poder do alto sobre ele. O mesmo Pentecostes que serve para mim e para você, desceu sobre ele. E ele fez pelo Espírito de Deus. Curou tudo. Usando o poder, mostrando para nós assim, mas Jesus podia curar porque ele era Deus. Aliás, tem muita gente que defende essa doutrina, que ele era 100% homem e 100% Deus. Sim, ele sempre foi, mas ele não usou nenhum atributo divino quando homem. Por quê? Porque se ele queria ser modelo nosso, ele não podia usar atributos divinos. Ele tinha que mostrar como homens podem viver pelo poder do Espírito Santo, agradando a Deus. Então ele não podia usar atributo divino. Ele se tornou dependente do Espírito Santo. Para mostrar para mim e para você, nós podemos nos tornar dependentes do Espírito Santo. E ele disse, e daí vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Aliás, vocês vão fazer maiores do que elas. Ele é humilde. Se eu nem quero fazer obra maior, vocês podem fazer as maiores. Eu só quero fazer uma que vocês não podem fazer. Eu vou morrer na cruz por vocês. Mas se vocês quiserem fazer milagre, né? E eu lembro de um dia, tinha um irmão, ele vem aqui na igreja hoje, meu primo, e ele disse assim, eu não acredito nesse negócio de caída. Ele estava lá era Sheraton, né, na época, 3.000 pessoas assistindo o Benny Hinn fez assim... E eles, quando me levantaram, eu não sabia onde é que eu estava. Benny Hinn derrubava as pessoas, e não era alho, amados. Muita gente pode criticar. Jesus disse, vocês vão fazer. Por que fez? Alguém disse assim, eu não vi nada de interessante nisso. Olha, eu também não vi, eu não estava lá. Mas eu conversei com um rapaz, que levou umas 7, 8 palitosadas dele. Chamava-se Sandro Gonzalez. E eu perguntei para ele, descendo do elevador do Plaza Eren, o que você sentiu naquele dia? Ele disse, Haroldo, a coisa que eu senti naquele dia foi medo. Eu tinha tanto medo, eu tentava fugir, não sei se vocês perceberam no vídeo, que eu tentei engatinhar para pular do palco, e ele ainda me pegou lá engatinhando. Eu disse, ele disse, o que eu senti era um terror terrível, porque aquilo era como se eu estivesse levando um tiro de canhão. Mas o que aconteceu com você no dia? Ele disse, só isso, medo, medo, medo. Mas no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu virei para o lado da cama onde estava a minha Bíblia, e eu olhei para ela, e ela parece que dizia assim para mim, vem que eu tenho uma relação contigo. E ele começou, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ele disse, eu comecei a ter fome e sede da palavra de Deus de um jeito, como eu nunca tive. Desci do pedestal, fui lá no escritório, meu pai, o corredor, chega na empresa assim, sala do Sandro, sala do pai. E eu e ele não conversávamos há anos. Naquele dia eu entrei na empresa, errei a porta da sala, entrei na sala do meu pai, me ajoelhei, pedi perdão para ele, porque tinha um poder em mim. Amados, para de julgar, sai da comodidade. Deus quer fazer, sabe, eu estava lendo um negócio esses dias que me impactou demais. Eu estava pensando em Pentecostes, né? E eu estava lendo um livro muito, muito maravilhoso. Se você conseguir comprar esse livro, Orar é Invadir o Impossível. Adquira esse livro, ele é antigo, mas ele é atual. É inspirado pelo Espírito Santo. E ele disse, você já percebeu que cada denominação, cada igreja tem as suas regras sobre o Espírito Santo? Cada um tem uma forma para ele? Cada um ensina sobre o Espírito Santo. Não, porque o dom tem que ser assim, e ninguém se sujeita a ele.
Ele disse assim, os discípulos de Jesus não formataram o Espírito Santo, foram formatados por ele. Sabe, se nós não julgássemos tanto o que o Espírito Santo faz na igreja, ele poderia fazer umas loucuras no nosso meio. Mas a gente já formatou ele, é que não pode fazer assim. Não pode orar em línguas altas, não pode cantar no Espírito. Não pode! Por que isso? Ele não é o Senhor? Ele tem que fazer o que ele quiser. Eu lembro de um primo meu, ele é bem grandalhão assim, maior do que eu. O Randolph. Lá na Assembleia de Deus da Fortaleza. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Velho já era um homem de 30 e tantos, 40, quase 40 anos. E ele ficou tão cheio do Espírito Santo, que ele veio correndo pelo corredor e se atravessou pelo banco assim, e pulou de um lado para o outro. Como se ele viesse correndo aqui, pulasse por cima dessas cadeiras e caísse lá no outro corredor. E todo mundo ficou impactado. Mas o Espírito Santo faz o que ele quer. Por que nós não estamos tendo essas experiências? Porque nós arranjamos uma religiosidade cômoda para nós. Jesus não quis comodidade. Espírito Santo, mostra o que o Pai está fazendo. Porque eu não quero descansar. Eu quero fazer o que o Pai está fazendo. Se nós entrarmos nesse ritmo, se nós mudarmos estas coisas, amados, eu sinto que o Espírito Santo está gritando dentro de mim hoje. Para a igreja. Resultado, né? Abriu mão de sua vida, de seus direitos, foi para a cruz, morreu como um bandido, como um ladrão, como uma sujeira da terra. Vou ler 2 textos com você. Olha só, primeiro, abra lá em Isaías 53. Aleluia. Tenha liberdade entre nós. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Acho que é Colossenses 4. Não sei se é esse, vamos ver se é. Me ajuda aí, Poli. Que fala que Deus o exaltou sobre todas as coisas. 2? É 2, né? Filipenses 2, lembra do versículo? Filipenses, né? Leia aí. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E daí João é arrebatado,
e tem uma visão, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Deus o exaltou. Sabe, quando a gente quer receber uma coroa, quer ver cumprir essa promessa, precisamos sair da comodidade. Precisamos largar essa coisa de comodidade. Precisamos parar de querer um céu na terra. Parou aqui de funcionar? Volta lá pro... Aí, está voltando. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Eu gosto dessa versão. Milhões e milhões deles. Teve um dia que disseram, desce da cruz aí. Todas aquelas pessoas vão ter que olhar para ele e dizer, tu és Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. E o joelho tem que se dobrar. Porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Milhões de anjos estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos anciãos, ali fala líderes, e cantavam com voz forte. Não era assim, digno és. Não, era o cordeiro que foi morto. Né? É a lá Lucas Bueno, que foi morto e é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Sabe, amados, eu sempre digo uma coisa. Alguém diz assim, você viu, o pastor fulano e tal comprou um avião. Eu disse, se Deus precisar que eu tenha, ele vai me dar. O pastor tal lá tem, não sei. Se Deus precisar que eu tenha, ele vai me dar. Porque se ele precisar, ele me dá. Agora, sabe para quem que ele dá? Para quem está fora do conforto, dizendo, eu quero ver o que tu estás fazendo e eu quero fazer a tua vontade. Algo novo para nós, amados. Há uma revolução acontecendo. Há um Pentecoste sobre as nossas vidas. Vamos voltar lá para o final. Resultado? Nada mais, nada menos do que o Senhor do universo. Como é que é aquela canção? Tu és Senhor do universo, és, aleluia, Filho de Deus. Vem cá, Lucas. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Seu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. A Ele toda a glória, todo o louvor Ele merece, amados. Ele merece que a gente passe o dia orando e adorando o seu nome. Fica uma pergunta. A que nós renunciamos para alcançar o nosso alvo? O alvo da soberana vocação. O que nós temos? Eu mudei lá, já, aqui ficou assim, mas eu mudei lá, enquanto os irmãos chegaram na minha sala, eu estava mudando exatamente isso assim. Eu coloquei assim, o que nós temos renunciado para alcançar o nosso alvo? O que? João diz, eu me entristeci muito, porque não tinha ninguém que pudesse desatar os selos e abrir o livro. Então Jesus entrou naquela sala.
o único que tinha o direito, o único autorizado, o único que podia abrir. Olha só, aquele que era da cruz, aquele que se humilhou até a morte, foi o único encontrado no universo inteiro digno de abrir os selos, de desatar aqueles selos e abrir o livro. Deus quer nos tornar dignos de fazer muitas coisas nesses dias. Nós estamos vivendo os dias do fim. E Ele diz que serão dias como de João Batista, serão dias como de Elias, serão dias de muitos milagres, de muitos sinais. Ele quer colocar essa unção sobre a igreja, que nós possamos estar abrindo mão de tudo, indo para a cruz. Ele disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não preciso explicar o dogma da cruz. É abrir mão dos seus direitos, é entregar a sua vida para Jesus, é dizer: Senhor, não vivo mais eu, vive tu em mim, Senhor. Há um poder de Deus começando a se estabelecer, sabe? Vamos dizer para Ele: Senhor, a única confiança que temos de que alguma coisa nos preserva e nos faz fazer diferença nessa terra é a tua pessoa. Não é o governo, não é o chefe, não é o patrão, não é a empresa, não é a conta bancária, não é a poupança, não é nada disso. A única coisa que nos faz prosperar e cumprir os grandes propósitos de Deus para a nossa vida é o Espírito Santo. É Ele. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Senhor, nós não queremos sair da Tua presença. Isso é só uma reunião, Senhor. Mas nós queremos sair daqui na Tua presença. Nós queremos andar na Tua presença. Nós queremos chegar nos nossos lares na Tua presença. Nós queremos dormir na Tua presença. Nós queremos acordar na Tua presença. Nós queremos tomar café contigo amanhã, Senhor. Nós queremos ir trabalhar contigo amanhã, Senhor. Nós queremos fazer tudo contigo. Espírito Santo, toca-nos de tal forma que não venhamos a relaxar disso. Que sejamos como o apóstolo Paulo, tão louco a ponto de sofrer tudo aquilo, saber que ia sofrer, mas sofrer, viver, sacrificar, porque se tem uma recompensa que vale a pena, Senhor, é a Tua recompensa. É a Tua recompensa, Senhor. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, que o que está acontecendo, que esta palavra, esse encher do meu coração, seja só o começo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia, amados. Grave isso no teu coração. O dia de hoje é o dia da revolução na nossa vida. 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 Na nossa vida.